gente, então vamos começar uma aula sobre alguns teoremas de análise. O nosso teorema, o primeiro teorema, é o princípio da boa ordenação. Isso daí vocês sabem e utilizaram muito em álgebra 1. Então, dado x, um subconjunto dos naturais, e x é diferente de vazio, então existe um P pertencente a x tal que P é menor ou igual que x para todo x em x. Significa que P é o menor elemento de x, tá? P é o menor elemento de x. Veja bem, intuitivamente, né, a gente consegue entender isso. Os naturais vai começar a partir do 1. Então, se eu pego, obviamente, qualquer subconjunto dos naturais, né, ele tem um menor elemento. Ele, diferente de vazio, ele sempre vai possuir um menor elemento. Mas nós vamos provar isso. Vamos provar isso provando matematicamente, né? Intuitivamente nós sabemos, mas vamos provar matematicamente. Vamos lá. Demonstração. Se 1 pertence a x, então 1 é o menor elemento dos naturais. Então, né, obviamente, 1 é menor ou igual que x para todo x pertencente a x, porque 1 é o menor elemento de qualquer natural, e se 1 pertence a x, ele vai ser menor ou igual a qualquer elemento de x. Logo, 1 é o menor elemento de x, tá bom? Beleza. Agora vamos lá. Agora, se 1 não pertence a x, então eu vou definir o seguinte. Defina IN, né, é o conjunto dos naturais, dos naturais P que vai de 1 até N, tá certo? E x1 são os N pertencentes aos naturais, tal que IN está contido em N menos x. O que significa dizer? Por exemplo, o 1 não pertence a x. Então, eu vou pegar o N tal que os naturais de 1 até N não estão em x. Entendeu? É isso que eu quero te dizer. Por exemplo, vamos supor que o nosso x comece do 5. Então, o 4 pertence a x1. Por que o 4 pertence a x1? Porque 1, 2, 3 e 4 não pertencem a x. Se o x começar a partir do 5, os naturais de 1 até 4 não estão em x, entendeu? Então, x1 são N pertencentes aos naturais, tal que N não pertence a x, tá certo? Bom,
O que a gente pode concluir com isso? O que nós podemos concluir com isso? Veja que x1 é diferente de n, tá? Por quê? Porque se x1 fosse igual a n, mas quem é x1? Vamos observar, x1 são n pertencente aos naturais, tal que IN está contido em N menos X. Se x1 abordasse todos os naturais, o que eu teria aqui? Então, para todo N pertencente aos naturais, isso implicaria que IN estaria contido em N menos X, que é x1. Ou seja, todo N pertencente a naturais estaria em N menos X. Ou seja, isso implicaria que para todo N pertencente aos naturais, é a mesma coisa que dizer que N não pertence a X. Mas isso gera uma contradição. Por quê? Porque o nosso X é diferente de vazio, tá? Para todo N não pertence a X, o que gera uma contradição, o que é um absurdo. O que é um absurdo. Então o x1, como x1, né? Vamos manter, né? Então vamos aqui. Tá? Então vamos aqui na nossa canetinha. Então, como x1 está contido nos naturais e x1 é diferente de n, né? Então, existe um n pertencente a x1, tal que n não pertence a x1. Pelo que? Axioma de Peano. Aí vocês vão lá no axioma de Peano. Tá? Pois se para todo n pertencente a x1 implicar que o n mais 1 pertence a x1, e sendo 1 pertencente a x1, implicaria que o x1 seria igual a n. É o primeiro axioma lá da Constituição dos Naturais. Então, eu tenho que ter um n em x1, tal que um n x1, tal que n mais 1 não pertence a x1, tá? Desculpa, n mais 1 não pertence a x1, tá? Então, como n mais 1 não pertence a n menos x, ele não está em n menos x, isso implica que n mais 1 pertence a x, tá certo? E todo elemento w pertencente a x, o w é maior ou igual que n mais 1. Por quê? Se existisse um w pertencente a x, tal que w seja menor que n mais 1, nós teríamos que o w seria menor ou igual que n, mas aí o w pertenceria a n. O w pertencendo a n, ele pertence a x1, né? Porque o n pertence a x1, ó.
Se o n pertence a x1, o n não está em x, entendeu? E aí o w pertencente a n, o que eu tenho aqui? O w pertenceria a x1, que é n menos x, o que implicaria que w não pertence a x. Não, pô, mas é um absurdo, porque o w está em x. Então, todo elemento de w é maior ou igual que n mais 1. E n mais 1 é o menor elemento de x, né? Por quê? É isso, né? N mais 1 pertence a x e todo elemento w em x é tal que n mais 1 é menor ou igual que w. Isso nos dá o menor elemento de x, ok? Então, nós demonstramos o princípio da boa ordenação. Dado x dentro dos naturais diferente de vazio, e x ele possui um menor elemento. Ele possui um menor elemento. Agora vamos ao teorema 2. Segundo, depois eu falo contigo. Princípio da indução. O segundo princípio da indução é o seguinte: seja x contido em n, tá? Um conjunto onde dado n pertencente aos naturais, se x contém todos os p's pertencentes aos naturais, tal que p é menor que n, implicar que n pertence a x, então x é igual a n, tá? O segundo princípio da indução, né? É a mesma coisa que eu pegar um conjunto que uma propriedade vale para todo p menor que n. Se eu supor que essa propriedade vale para todo p menor que n, implicar que vale para n, para qualquer que seja n natural, então essa propriedade vale para todos os naturais, tá? Então, demonstração. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar y, eu quero provar que x é igual a n, né? Então, eu vou pegar n menos x. Então, eu tenho que provar que n menos x é vazio, né? Seja y menos x. Suponha que y, que é n menos x, é diferente de vazio. Se for vazio, não tem ninguém em n menos x. Todo elemento, não tem ninguém em n menos x, ou seja, todo elemento que está no natural está dentro de x. Então, aí, se for vazio, né? Se o y for vazio, ó, se y igual a n menos x for vazio, né? Se somente c, o n é igual a x, tá? Beleza? Então eu quero provar que realmente n menos x é vazio. Se for diferente de vazio, como? Aí vamos usar o que nós provamos anteriormente. Como
y como n menos x está dentro de n e n menos x é diferente de vazio, né? Então, y possui um menor elemento P, né? Y possui um menor elemento, um elemento mínimo, né? Então, se M for menor que P, como P é o menor elemento de Y, todos os elementos de Y são maiores ou iguais que P. Então, se Y é menor que P, se o M é menor que P, o M não pertence a Y, né? Então, isso implica que M não pertence a Y. Porque se M pertencesse, o P não seria o menor elemento de Y. Existiria um elemento em Y menor que P, né? Y não pertence a Y. Logo, M não pertence a Y, pertence a X, tá? Mas, por hipótese, o que acontece aqui? X é um conjunto que se dado um P menor que um número natural fixo, se o P pertence a X, então N vai pertencer a X. Então, por hipótese, como M é menor que P e M pertence a X, isso vai implicar que P pertence a X. Mas é uma contradição. Por quê? P pertence a Y. Contradição. Pois, nesse caso, eu teria que P pertence a N menos X e P pertence a X. Como pode um cara não estar em X e estar em X ao mesmo tempo? Contradição matemática, tá? Então, segundo o princípio da indução, é usado também como uma técnica de demonstração matemática, tá? Então, provamos o segundo princípio. Vamos definir agora o que é conjunto finito, infinito. Outra observação aqui que eu queria falar com vocês né? Veja, né? Por quê, né? Veja que o 1 é o menor elemento dos naturais, que 1 é menor ou igual que n para todo n pertencente aos naturais. Como é que a gente pode ver isso? Vamos lá. Se n pertence aos naturais, isso implica que n é igual a 1 ou n diferente de 1, né? Então, se n é igual a 1, isso implica que 1 é menor ou igual que 1, né? Então, se n for igual a 1, é menor ou igual que ele mesmo. E se n for diferente de 1, o n é um S de um n0, tal que n0 é natural, n é sucessor de alguém, logo, n é 1 mais n0. Bom, de 1 somando n0 para chegar a n, eu vou ter que 1 é menor do que n. Tá? Então, para qualquer n natural, sendo n igual a 1 ou n diferente, o n ou é maior ou igual. Conclusão: 1 é menor ou igual que n para todo n pertencente aos naturais. Conjuntos finitos, vamos lá.
O que é o conjunto finito? Primeiro a gente vai definir, né? I, N, tal que N é o natural. Defina N qual que é o natural. Vamos dizer que N é o conjunto dos P's naturais, tal que o P está variando de 1 até N, né? Então, I1 é 1, I2 é 1, 2, I3 é 1, 2, 3, e aí, assim que é cada IN. Então, um conjunto X é finito quando X é vazio ou existe algum N pertencentes naturais e uma bijeção entre IN e X, né? Então, por exemplo, existe uma bijeção, existe uma função psi de N em X, tal que psi é bijetora. O que significa dizer? É a mesma coisa, quando a gente faz uma... Se eu pego o X aqui, que ele tem 3 elementos, se eu faço uma contagem dos elementos do X, então para cada elemento do X eu associo um número natural, eu estou fazendo uma contagem finita. Então, a partir do momento que eu faço uma contagem finita para ver quantos elementos tem em X, uma enumeração finita que a cada elemento associa um natural, eu estou fazendo uma bijeção dentro de saindo de um N e chegando em X. Então, se X tem 3 elementos, é porque existe uma bijeção do I3 em X. Se o X tem 4, I4 é X, e assim sucessivamente, tá? Isso daqui, né, é uma observação. Se f de x em y é uma bijeção, e x é finito, então, se e somente se, né, y é um conjunto finito. Então, vamos provar primeiro a ida, né, uma observação que é coisas que a gente pode provar. Provando a ida, vamos lá. Se x é finito, então existe psi uma função de um IN até o x, uma bijeção, uma função bijetora. Como f de x em y é bijetora, a composição de duas funções bijetoras é bijetora. Então, f composto com psi de n em y é bijetora, né? E aí, se existe uma função bijetora de n no conjunto y, isso implica que o y é finito. E o número de elementos de m é o número de elementos de y. E m é o número de elementos de y, tá? E fica para vocês provarem a volta. Peraí. Então, vamos à demonstração da volta. Desculpa, gente. Demonstração da volta. Se y é finito, o que nós temos? Existe, né, um psi1 de im em y, uma função, uma bijeção. Ok?
Tá. Como f de x e y é bijetora, então existe a função inversa de y x, que obviamente bijetora. Tá? Então, o que a gente pode compor? Então logo, se eu componho f menos 1 com φ1 saindo de m em x, composição de duas funções bijetoras é bijetora. Então, logo, é uma bijeção. E x possui n elementos, ok? Vamos lá. Eu vou dar um teorema que eu não vou provar esse teorema, eu vou falar de dois colorários, tá? E vamos ao conjunto dos naturais. Vamos lá, olha só. Esse é um teorema 1, 2, 3. O teorema 3, que diz o seguinte. Se x está contido... Não, se x é finito... e o y está contido em x, então y será finito e o número de elementos o número de elementos de y não excede o de x, só será igual se o y for igual a x. Isso, intuitivamente, né, isso daqui é meio que óbvio. Se eu estou no conjunto finito e o y está dentro, se x é finito e o y é um subconjunto de x, obviamente o y é finito. O número de elementos de y não vai exceder e só vai ser igual se os dois conjuntos forem iguais. Isso daqui se prova por indução, tá bom? Quem quiser ver a demonstração tá no nosso querido e amado Elon Lages. Vai lá, capítulo 2, sobre o conjunto dos números naturais, tá? Então, vamos aos corolários. Corolário 1, que é uma consequência desse teorema. Vamos lá. Se f de x e y for injetora e y for finito, então, tá, x será finito. Vamos provar. Beleza, olha só. O f é uma função injetora. Note que f saindo de x e chegando em f de x, que está dentro de y, é uma bijeção, porque é sobrejetora e injetora. Tá certo? Como f de x está contido em y e y é finito, então f de x será finito, tá? Então f de x será finito. Então existe logo, né? O f de x será finito, e logo existe um φ1 de 1 em m em f de x, tal que m é menor ou igual que o número de elementos de y, né?
Porque de acordo com esse teorema aqui, ó, se eu tenho um subconjunto dentro de um maior, se esse é finito, e o número de elementos desse subconjunto não vai exceder do conjunto que o contém, tá? Então, se y é finito, o f de x é, e o número de elementos de f de x vai ser menor ou igual que o número de elementos de y. Então, vamos lá. Então, tome o f menos 1, que está indo a inversa de f de x em x, e considerando f menos 1 composto com psi1, que está saindo de m e chegando em x, ele é uma bijeção. Logo, né, se existe a bijeção daqui até aqui, logo, x é finito e o seu número de elementos não excede o de y, tá? Vamos ao corolário 2. Corolário 2, vamos lá. Se g é uma função de x em y sobrejetora, onde x é finito, então né, você tem essa função daqui até aqui sobrejetora em que x é finito, então y é finito. A demonstração é o seguinte, nós vimos na parte de funções. Se g de x em y é sobrejetora, nós podemos construir, né, nós vimos que existe a sobrejetora, existe uma função f de y em x, tal que g composto com f é igual a identidade em y. Isso daqui, gente, implica que o f é uma função injetora. Né? F é uma função injetora. Vocês verifiquem aí que isso está... Verifiquem que isso está no caderno. Sendo f de y em x injetora, pelo resultado, e x é finito, né? Pelo resultado anterior, pelo corolário anterior, se ela é injetora como x é finito, então y é finito, tá? É injetora, se x é finito, y é finito, beleza? Então, foi provado os dois. Vamos falar disso daqui, ó. Um conjunto x é infinito, o conjunto x é infinito, onde, para todo n pertencente aos naturais,
não existe nenhuma função φ de n em x bijetora. Então, você não consegue montar uma bijeção de n em x para qualquer n pertencente aos naturais. O n, ele é infinito. O n é infinito. Mas por que o n é infinito? Vamos provar. Demonstração. Dada qualquer função injetora, né? Qualquer função de n nos naturais, dado qualquer função, tome P φ de 1 mais φ de 2 mais φ de 3 mais φ de n. Então, isso vai implicar que P é maior que φ de x, tal que x pertence a IN, né? Então, P, que pertence aos naturais, é tal que P não pertence à imagem de φ de n. O que implica que φ não é sobrejetora, tá? Então a conclusão. Nunca poderemos construir uma função que de IN, saindo de N chegando nos naturais, bijetora. A gente nunca consegue construir, porque quando a gente tenta construir, nunca a gente vai construir nenhuma sobrejetora, muito mais bijetora. Tá ok? Logo, N é infinito, beleza? Agora vamos lá. Vamos uma definição aqui. X contido em N possui um maior elemento se possui um maior elemento P0 se x é menor ou igual que P0 para todo x em x e P0 pertence a x, tá? Então, vamos ao resultado que diz o seguinte, o teorema que diz: seja x contido em N não vazio. Então, as seguintes afirmações são
são equivalentes. Vamos lá. A. X é finito. B. X é limitado. Tá? Superiormente, né? Aqui, ó. Possui um maior elemento. E se acontece isso, e x também, isso também implica que x, ele possui um maior elemento. Se acontece isso, x é limitado superiormente, tá? E se x possui um maior elemento. Então, vamos recapitular aqui. Se x é um subconjunto dos naturais e diferentes de vazio, vamos lá, se ele é finito, eu vou provar que ele é limitado por alguém superiormente. Se ele é limitado, eu vou provar que ele possui um maior elemento, e se possui um maior elemento, eu vou provar que ele é finito, tá bom? Então, essas condições aqui são equivalentes, ou seja, se o cara é um subconjunto de naturais infinito, ele nunca vai possuir um maior elemento, né? Tá? Então, vamos provar demonstração. A implica em B. Bom, se x é finito, vamos provar que ele é limitado. Vamos lá. Seja x um conjunto finito. Então, ele tem um conjunto que tem x elementos. Vamos dizer que tenha x elementos, tá? Então, vamos tomar y como a soma desses elementos. x1 mais x2 mais xp. Então, note que o y é maior que w para todo w pertencente a x. Então, todos os elementos de x são limitados por y. Isso implica que x é limitado. Tá? Agora, B implica em C. Se x for limitado superiormente, ou seja, se existe um P pertencente aos naturais, tal que x é menor ou igual que P, para todo P pertencente a x, então x possuirá um maior elemento. Vamos provar isso? Tá? Então, vamos lá. Demonstração. Tome o P pertencente aos naturais, tal que P é maior ou igual que x para todo x pertencente a x. Interessante que existe esse P, né? Porque o meu x, ele é limitado, né? Então, como x é limitado, o A
é diferente de vazio. Tem um elemento P que é maior ou igual que todo elemento de X. O A é diferente de vazio. Quando o X é limitado, implica que o A é diferente de vazio. Sendo o A diferente de vazio e o A dentro dos naturais, que são os conjuntos de naturais que são cotas superiores para o elemento de X, isso nos dá que A possui um menor elemento, P0. Vamos provar que P0 pertence a X. Por que P0 pertence a X? Se P0 não pertence a X, olha só, P0 é maior ou igual que X para todo X pertencente a X, né? Se P0 não pertence a X e P0 é maior ou igual que X, tal que X pertence a X, tá? Isso implica, primeiro, ele não está em X, ele não pode se igualar a ninguém de X. Então, P0 tem que ser maior que X para todo X pertencente a X. Porque se ele for igual a um X, ele pertenceria a X. Sendo, tá, X pertencente a X, isso vai implicar que o X pode ser igual a 1 ou X diferente de 1, tá? Sendo X pertencente a X, nós podemos estar que X é igual a um X diferente de 1. Se tivermos um pertencente a X, isso vai implicar que P0 é maior que 1, tá? Agora, se 1 não pertence a X e P0 é maior que X para todo X em X, isso vai me dar que isso implica que se X pertence a X e X é diferente de 1, isso vai nos dar que o X é um S de um N0, que é equivalente a dizer que X é N0 mais 1. Bom, botando aqui em cima, o P0 é maior que N0 mais 1. Mas se o P0 é maior que N0 mais 1, o P0 é 1, vamos dizer assim, é N0 mais 1 mais um P1. Mas usando a associatividade, a comutatividade, e depois a associatividade, eu tenho que, para eu chegar no P0, eu tenho que somar um com outro natural. Isso me dá que P0 é maior que 1, tá? Então, em qualquer dos casos, o P0, tá, não pertencendo a X e sendo o menor elemento de A, ele tem que ser sempre maior que 1, tá bom? E se o P0 ele não pertence a X, ele não pode ser igual no elemento de, tem que ser maior. Ele é maior ou igual, então tem que ser maior. Agora, se 1 pertence a X, ele já é maior que 1. Agora, se 1 não pertence a X, então ele vai continuar sendo maior que 1. Então, como P0 é maior que 1, eu vou ter que o P0 é igual a P1 mais 1, tá certo? Vamos lá. Agora, olha só, uma afirmação aqui. Se existisse algum n pertencente a x, tá? Tal que P1 é menor que n,
Não, peraí. Ah, tá. Se existisse algum n pertencente a x tal que P1 era menor que n, então P1 mais 1 é menor ou igual que n, né? Então eu teria o quê? Que P0 seria menor ou igual que n. Não, mas isso é uma contradição, né? O P0 é maior ou igual. Contradição, tá? Contradição. O P0 não é menor, é maior ou igual. Então isso é uma contradição. Logo, para todo n pertencente a x, eu vou ter que meu P1 é maior ou igual que n e o P0 é maior que P1, que é maior ou igual que n. Mas isso é isso é um absurdo. Por quê? Eu teria que o P1 pertence a A, tá? O P1 pertence a A, ó. O P1 é maior ou igual que todo elemento de x. O P0 está em A, só que P0 é o menor elemento de A. Não pode ter um cara que seja menor do que P0 que esteja em A, entendeu? Então, isso é uma contradição matemática. Então, o que nós temos aqui? Logo, o P1 é maior ou igual que N e o P0 é maior que P1, que é maior ou igual que N. Então, o que nós temos? P0 é maior que P1, onde P1 pertence a A. Contradição. Contradição. Pois P0 pertence a A e é menor e é o P0 pertence a A e é o menor elemento de A. Então, se eu tenho P0 pertence a A e é o menor elemento de A, não pode ter nenhum outro elemento de A menor que P0. Absurdo. Mas esse absurdo veio da onde? Da onde que surgiu esse absurdo aqui? Deu supor, a gente achou P0 o menor elemento de A e a gente supor que o P0 não está em X. Isso veio o absurdo. Então, P0 pertence a X. Então, logo, conclusão. Existe um P0 pertencente a X, tal que P0 é maior ou igual que X para todo X pertencente a X. Ou seja, P0 é o maior elemento de X, ele é maior ou igual que ele está no conjunto e é maior ou igual que todos os elementos do conjunto, tá? E vamos então à última implicação. Última implicação que diz C implica em A, ou seja, aqui ó, se x possui um maior elemento, x é finito. Então vamos lá. Obviamente, né? Se x possui um maior elemento, então existe um P pertencente a x tal que x é menor ou igual que P para todo x pertencente a x.
Mas o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que x, para todo x pertencente a x, isso implica que x pertence a IP, né? IP é um conjunto finito, os naturais de 1 até n. Então, x está contido em IP, tá? Mas foi aquele teorema que eu não provei. Como IP é finito e x está contido em IP, isso nos dá que x também é finito, tá? Então, isso daí é importante. Deixa eu definir quando que um conjunto é ilimitado, né? Então, a gente vai definir o que é um conjunto ilimitado. Um conjunto x dentro de n é ilimitado se para todo, sei lá, n pertencente às naturais, existe um x pertencente a x, tal que x é maior do que n, ou seja, um conjunto que não é limitado, né? Um conjunto ilimitado, não tem nenhum natural que limite ele, né? Sempre, dado qualquer natural, vai existir um elemento que vai superar ele. Então, se o conjunto n é ilimitado, ele não possui o maior elemento. E se o conjunto é ilimitado, ele é infinito, porque se fosse finito seria limitado e possuiria um maior elemento, tá ok? Então, vou deixar vocês por aqui nessa apresentação, teremos outros vídeos.